Alô, alô! Bora estudar os capacitores. Grava que capacitor também é chamado de acumulador, de condensador. Capacitor é o dispositivo que guarda, que armazena cargas elétricas e, consequentemente, ele armazena energia potencial elétrica. O símbolo do capacitor é esse aqui, ó, duas barrinhas de tamanhos iguais. Essa é a simbologia para os capacitores. Repito, capacitor é quem guarda cargas elétricas. E se ele guarda cargas elétricas, é porque essas cargas vêm de outro lugar. As cargas, elas provêm dos geradores. E o símbolo dos geradores é muito parecido com o símbolo dos capacitores. Duas barrinhas. A barrinha maior é o polo positivo e a barrinha menor é o polo negativo. Quem são exemplos de geradores? Pilhas, baterias e até mesmo a tomada onde você conecta um dispositivo eletroeletrônico. Então o capacitor ele vai guardar cargas, acumular energia, mas essa energia tem que vir de algum lugar e elas vêm dos geradores. Voltando, o símbolo dos capacitores, duas barrinhas de tamanhos iguais. Já o símbolo dos geradores, duas barrinhas de tamanhos diferentes. A maior é o polo positivo e a menor é o polo negativo. O gerador ele estabelece uma DDP, um U, uma diferença de potencial. Vamos melhorar isso. Aqui nós conectamos um gerador no capacitor, o capacitor no gerador. Então, barrinha maior é o polo positivo, barrinha menor é o polo negativo e o gerador está estabelecendo uma DDP. Note que uma das placas do capacitor, a que está ligada no positivo, acumula cargas positivas. E a outra placa, que está ligada no polo negativo do gerador, acumula cargas negativas. E essas placas, esse capacitor, ele vai guardando cargas até quando? Tem algum limite? Ou ele guarda cargas infinitamente? A resposta é: tem um limite sim. E quem estabelece esse limite é uma grandeza chamada de capacitância. Para a gente melhorar esse entendimento e até deduzir uma equação, vamos lembrar dos condutores esféricos. Então aqui eu tenho um condutor esférico e esse condutor ele recebe cargas, ele vai recebendo cargas, e como eu disse, tem um limite. Para a gente entender esse limite, pensando na grandeza potencial elétrico, KQ dividido por R. A quantidade de cargas que eu consigo colocar no capacitor, eu vou destacar aqui, ó, a carga. Vamos fazer o seguinte, vou deixar a carga em evidência. Então eu vou passar para lá o R, então nós vamos ter que o potencial vezes o R dividido pela constante é igual a Q de carga. Logo, tudo isso aqui, ó, é uma constante. Tudo isso aqui é uma constante, porque o raio não muda, o raio vai ter sempre o mesmo valor e o K é a constante eletrostática do meio. Então, nós temos que a carga é igual a uma constante vezes o potencial ou a diferença de potencial, que é igual a C vezes o U. Esse C é a grandeza chamada de capacitância. Repito, Q igual a C vezes o U. Portanto, a capacitância é a carga dividido pela DDP. C é a capacidade de armazenamento, a capacitância, e ela pode ser dada pela razão entre a carga e a DDP. Vamos melhorar isso, vamos escrever aqui, ó, C é a capacitância, e capacitância mostra a capacidade de armazenamento de um capacitor. Capacitância é a carga dividido pela DDP. No sistema internacional, carga é dada em Coulomb e DDP é dado em volt. Então, a unidade para a capacitância é o Coulomb por volt. Só que Coulomb por volt tem um nome próprio, que é o Farad.
Então essa é a unidade de capacitância, Farad, em homenagem ao Michael Faraday. Mais uma vez o Faraday participando aqui da eletricidade. Nós temos o capacitor que é mais estudado no ensino médio, chamado de capacitor planos de placas paralelas. Existem outros tipos de capacitores, por exemplo, um capacitor cilíndrico, um capacitor esférico, mas a gente foca no capacitor plano de placas paralelas. Aliás, é justamente por conta desse capacitor que nós temos o símbolo para os capacitores, duas barrinhas, né, de forma paralela. Então aqui, ó, eu tenho uma placa, deixa eu até pintar aqui, ó, de outra cor. Eu tenho uma placa, eu estou pintando aqui em laranja, e ela está disposta de forma paralela a uma outra placa. Essas placas apresentam uma área. Essas placas elas não estão em contato. Essas placas elas estão separadas por uma distância d. E entre as placas existe um material chamado de material dielétrico. Então aqui, ó, entre as placas nós temos um material dielétrico. Dielétrico que é sinônimo de isolante. Então imagina que cada uma das minhas mãos sejam as plaquinhas. E entre as placas, elas não estão em contato, elas estão separadas por uma distância d, e entre as placas existe um material isolante chamado de dielétrico. Esse material isolante, ele está ali para evitar que o capacitor se descarregue precocemente e também para aumentar a capacidade de armazenamento, para aumentar a capacitância. Então, para capacitores de placas paralelas, deixa eu até apagar aqui que ficou uma bagunça, para capacitores de placas paralelas, a capacitância pode ser dada por isso aqui, ó, εA vezes D. Repito, o C é a capacitância, o A é a área das plaquinhas. Essas placas vão ser idênticas, de tamanhos iguais, de áreas iguais. Dividido por D, que é a distância que separa as plaquinhas, e o epsilon é a permissividade elétrica do meio, é uma característica do material, uma característica do meio. Capacitância é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância entre as placas. Já que o capacitor armazena cargas e, consequentemente, armazena energia potencial elétrica, vamos analisar como calcular a energia. Voltando a essa expressão aqui, ó. Carga é igual a C vezes o potencial. Veja que a carga é diretamente proporcional ao potencial elétrico. Então, o gráfico do potencial em função da carga ou da carga em função do potencial tem que ser uma reta. E o mais interessante de tudo isso é que a área desse gráfico nos fornece a energia. Então, isso que eu estou destacando aqui, ó, a área do gráfico do potencial em função da carga nos fornece a energia. A área é igual à energia. Como é que nós encontramos a área desse gráfico? Veja, é um triângulo, então é a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Assim podemos encontrar a energia potencial armazenada nos capacitores. Não esqueça que energia no sistema internacional é dada em joule. Agora, se você quiser substituir essa carga por C vezes o U, aí você cai nessa equaçãozinha aqui, cu² sobre 2. Ou então, se você quiser substituir o U por Q sobre C, você cai nessa outra equação para cálculo da energia potencial acumulada em um capacitor. Seguindo, é muito comum nos depararmos com uma situação em que os capacitores não estão sozinhos, eles estão combinados, eles estão associados. E eles podem ser associados de duas formas, em série ou em paralelo. Analisa que em paralelo eles estão lado a lado, em série eles estão em fila, um atrás do outro. Para que esses capacitores possam funcionar,
eles têm que ser conectados a um gerador, porque é o gerador que os alimenta. Então, ligamos aqui, ó, ao gerador. Ao ligar no gerador, o capacitor 1 adquire aqui, ó, cargas positivas. E o capacitor 3 adquire aqui cargas negativas, porque eles estão conectados diretamente aos polos da bateria. E aí, por indução, todos os outros capacitores vão se eletrizar. E a conclusão dos capacitores associados em série é que todos apresentam a mesma carga. Capacitores em série apresentam a mesma carga. Agora, a DDP provinda aqui, ó, do gerador, ela se divide ou ela fica um pouquinho com cada capacitor. Então, a DDP é variado na associação em série. Tanto é que a DDP é obtido pela soma da DDP de cada um dos capacitores. Nós podemos pegar todos os capacitores associados em série, arrancar eles do circuito e colocar só um capacitor que tem os mesmos efeitos físicos. E esse capacitor chama-se capacitor equivalente. O capacitor equivalente pode ser obtido aqui, ó, pela soma do inverso. Repito, capacitor equivalente é o único capacitor que tem os mesmos efeitos físicos de todos os outros capacitores. E temos, por fim, os capacitores associados em paralelo. Aqui também, para que eles possam funcionar, para que eles possam armazenar cargas, nós temos que conectar eles a um gerador. Feito a conexão, aí sim todos adquirem a sua carga. Atenção, que nos capacitores em paralelo, a DDP é constante. O U é o mesmo para todos os capacitores. Já a carga, ela é dividida, a carga provinda da bateria é dividida entre todos os capacitores. Então, a soma das cargas de cada um dos capacitores corresponde à carga total provinda da bateria, do gerador. E por fim, nós temos o capacitor equivalente. O que é mesmo capacitor equivalente? É aquele único capacitor que pode substituir todos os demais, mantendo as mesmas características. Muita atenção! Em série, a carga é constante, em paralelo, a DDP é constante. Gente, conteúdo pesado, então não deixe de seguir estudando por meio dos exercícios resolvidos. Valeu, forte abraço e até o futuro!